primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindos ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato e eu estou aqui humildemente tentando dividir um pouco do meu conhecimento, um pouco do acesso que eu posso granjear a quem tiver interesse dentro do mundo da poesia, que eu acho que é um dos mais interessantes que existe. Falando de poesia, por que os poetas gostam tanto de falar sobre a própria poesia? Porque eles estão sempre comentando o fazer poético. Porque eles estão sempre usando esse recurso que se chama metalinguagem. Para isso, a gente precisa tentar olhar um poeta que faça isso muito claramente, muito bem, e para olhar o que o poeta faz, a gente tem sempre que olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Muito bem. Em língua portuguesa, existe uma quantidade enorme de poetas que se debruçaram e que falaram sobre o ato de fazer poesia, ou sobre o ato da leitura, que usaram a metalinguagem. Os dois primeiros vídeos desse canal, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha, os vídeos sobre o soneto de abertura das obras do Camões e o autopsicografia do Fernando Pessoa são exemplares disso. Mas ainda que eles falem sobre escrever ou sobre a leitura, eles não entram no detalhe de como escrever o seu próprio poema. Nesse quesito, o nome que mais imediatamente vem à mente em língua portuguesa é, sem dúvida alguma, o João Cabral de Melo Neto. Poeta pernambucano, nascido em 1920 e morto em 1999. Diplomata de carreira que viajou pelo mundo todo, o João Cabral tem alguns temas que são meio obsessivos na carreira dele. O sertão, Sevilha, a escrita, certos escritores, a touradas e, sem dúvida, no meio desses temas obsessivos, a ideia de como deve ser o poema está perpassando todos eles. Muito frequentemente os temas se sobrepõem. Ao falar sobre o sertão, ele diz que o sertão ensina como fazer poesia. Ao falar sobre Sevilha ou sobre os temas espanhóis, ele indica que estes temas estão ensinando como fazer poesia. Ao falar sobre toureiros, ele fala que os toureiros ensinam a fazer poesia. Na verdade, tudo ensina a fazer poesia. A poesia é uma das obsessões dele. E isso aparece muito claramente em um poema do livro Agrestes, de 1985, ou seja, ele já tinha 65 anos, já era um homem estabelecido, já tinha o seu estilo muito bem marcado, e é um poema que eu gosto muito, se chama A.W.H. Auden. Diz o seguinte: já não descontarei o cheque que certo dia me mandaste, a João Cabral de Melo Neto, com 10.000 amizades, Auden. Como a morte encerrou tuas contas de libras, dólares, amizades, hoje só resta a conta aberta de teus livros, de onde sacar-se. E de onde há muito que sacar. Como botar a prosa no verso, como transmudá-la em poesia, como devolver-lhe o universo de que falou, como livrá-la de falar em poesia, língua que se estreitou na cantilena e é estreita de coisas e rimas. Nesse texto, eu acho que é interessante a gente fazer um pouco o caminho contrário. O poema é um poema bastante curto, é um poema bastante direto, ele estabelece uma situação, uma relação de afinidade entre o sujeito, que se identifica com o próprio João Cabral de Melo Neto, e essa outra figura, W.H. Auden, o poeta inglês Winston Hugh Auden, que é contemporâneo do João Cabral de Melo Neto, apesar de ter morrido um pouco mais cedo, morreu em 1973, o Auden. Um grande poeta de língua inglesa, um poeta que marcou uma geração e marcou um estilo de olhar para a poesia, ele foi um dos grandes nomes do modernismo. Ele, segundo o texto, dá lições, dá exemplos de como fazer poesia. Quais são os exemplos? Aqui eles estão bem enumerados.
Como botar prosa no verso? Ou seja, fazer com que o verso, que é esse elemento típico da poesia, porque é um elemento fundamentalmente sonoro, um elemento de movimentação, os versos são reconhecidos principalmente pela sonoridade. Na poesia escrita ou impressa, eles são reconhecidos graficamente, mas a gente ouve o ritmo do verso. E o ritmo de verso? Na lição dada pelo Auden, é um ritmo que se desfaz, porque ele é submetido à lógica da prosa. Como botar a prosa no verso, como transmudá-la em poesia. E aí tem uma coisa interessante, porque ele está fazendo uma pequena diferença entre verso e poesia. Já falamos sobre o poema. Autopsicografia, que poesia, poieses, a criação, a construção de algo novo, ultrapassa um pouco o nível simplesmente da poesia escrita, do poema. Essa ideia de poesia é uma ideia quase metafísica, e aqui está muito diferenciada da matéria pura, da matéria básica do verso, matéria sonora, que é imbuído de poesia, mas daí a poesia do Auden ensina a transmudar essa prosa ritmada em poesia, em algo grande. Então, a poesia é ultrapassar essas dimensões mais comezinhas, essas dimensões mais pedestres da vida. Como devolver-lhe o universo de que falou. Aqui há um reconhecimento claro de que a poesia refere a algo externo, mas como esse algo externo se diferencia do que está escrito. O conteúdo do poema não é o universo, porque ele se separa ao descrever o universo. Mas a grande poesia, que é aqui reconhecida como a poesia do Auden, ela permite que a gente volte ao universo. O poema volte a conter o universo inteiro. Ao falar, ele não só descrever as coisas, mas reconstruir as coisas. Como livrá-la de falar em poesia, língua que se estreitou na cantilena e é estreita de coisas e rimas. Aqui, a recomendação, a lição da poesia do Auden é qual? Como a gente pode evitar que a poesia caia nessa mesmice que é repetir certas fórmulas verbais. Amor rima com dor. O amor é uma flor roxa que só nasce no coração de um trouxa. Estou exagerando aqui, mas vocês entendem do que eu estou falando. A quantidade de músicas, para ficar num exemplo mais cotidiano, a quantidade de músicas que rima sempre as mesmas palavras, que sempre está usando as mesmas imagens, esse é um problema que o João Cabral de Melo reconhece na poesia. Ela se estreita numa repetição e aí ela vira uma cantilena, a cantiga repetitiva, e a poesia modelar que o Auden fornece para a gente ajuda a reconhecer como podemos ultrapassar essas limitações, ultrapassar esse estreitamento, que em algum aspecto tem a ver com o devolver-lhe o universo de que falou. Note que a gente conseguiu resgatar as lições que a poesia do Auden tinha dado em uma construção em prosa, ignorando os versos, porque a poesia do João Cabral de Melo Neto é extremamente prosaica, como ele mesmo diz ter aprendido dos livros do Auden. A poesia dele é uma poesia que não tem essa musicalidade fácil. Ele lança mão dos versos de 8 sílabas. Na língua portuguesa, já mencionamos isso, o verso de 7 sílabas, o verso redondilho, é o mais comum, é o mais popular. E por isso ele é o mais sonoro, é o mais musical para a gente. Ao usar o verso de 8 sílabas, o João Cabral de Melo Neto continua trabalhando com a poesia, mas ele está botando prosa no verso. Ao mesmo tempo, ele está falando de quê? De uma situação absolutamente universal. Está devolvendo o universo de que falou. Ele está reconstruindo
essa ideia de poesia através de uma situação cotidiana. Já não descontarei o cheque que certo dia me mandaste a João Cabral de Melo Neto com 10.000 amizades, Alden. A situação cotidiana, a situação super pedestre de encontrar um amigo ou de receber um presente de um amigo, aqui numa manifestação um pouco mais elaborada. Por quê? Porque o cheque vem com 10.000 amizades, ou seja, se sobrepõe e se superpõe questões de vida material e de vida emocional, a vida emocional ganhando em relação à vida material, porque o cheque é de amizades, não é de dólares ou de libras, porque essas contas de libras e dólares se extinguiram por causa da morte do poeta. Aqui a gente está ultrapassando esse elemento de cotidianidade e entrando num espaço de um pouco mais de poeticidade, desse universal. O tema universal da amizade que resiste à morte. E da amizade que resiste à morte através de quê? Da escrita. E uma escrita que vai exatamente recusar o mais usual. Se ela está falando do cotidiano, se ela está falando de coisas muito aparentemente sem importância, ela está também ressignificando essas coisas sem muita importância, sem precisar lançar mão dos recursos que estão dados pela tradição, ou mais do que pela tradição, pela rotina da escrita de poesia. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante que é o poeta está olhando para a poesia. Por quê? Porque o que ele compreende como poesia está sendo realizado através desse próprio enunciado. As indicações, as recomendações, os modelos dados pelo Alden foram todos incorporados e materializados dentro desse poema que nós estamos lendo agora. Então, essa preferência, esse gosto pela metalinguagem, um pouco se explica pelo fato de que, ao falar, o poeta já está usando os próprios elementos da própria poesia. Ao refletir, ele já está manipulando as coisas da própria poesia. A escrita é o resultado dessa própria reflexão. E, nesse sentido, a poesia é um dos elementos, é uma das artes que mais se presta a esse discurso evidentemente metalinguístico. Outras artes, evidentemente, podem fazer isso. A pintura pode mostrar, evidenciar o ato de pintar. A música pode evidenciar o ato de fazer música. Mas, na poesia, que refere o universo, como foi mencionado, e reconstrói internamente esse universo, o gosto de enunciar essa construção e de enunciar esse universo que está se montando através da palavra, ele é realçado, ele tem mais espaço. Por isso, não só o João Cabral de Melo Neto, mas tantos poetas sempre se debruçaram sobre o ato de escrever, porque ele é o ato que já se autocontempla e que se autoexplica enquanto ele está sendo feito. Ele é autoconsciente. E esse é um dos pontos mais interessantes que a poesia pode trazer, esse ponto de autoconsciência, de autorreflexão, de expansão e compreensão do nosso próprio mundo. Fez sentido tudo isso para vocês? Vocês conseguem reconhecer isso dentro do poema? Vamos tentar dar uma olhada nele de novo para ver se as coisas fazem sentido. Olha de novo para a poesia.